Ok, para nós está a ser um evento interessante, vamos explorar a história, tá? Vamos degustar e alargar os horizontes nos conhecimentos do vinho, quebrar tabus e comer de alguma forma essa harmonizaçãozinha que nós queremos em parceria aqui com o Prestige. Venha daí! Ok, então vamos então a mais um Comidas da Terrinha. Hoje vamos falar de uma sobremesa portuguesa, pudim Molotov. Ok, tem uma referência a algo exclusivo, mas já vamos então rever o que é que, de onde é que vem a origem e de onde é que veio a confusão. Estamos a falar então Crimeia, tá? Estamos a falar da Guerra da Crimeia do século XIX. Estamos a falar de uma origem de pudim que na altura tinha o nome de Malakov. Malakov era uma sobremesa ou um pudim feito com as claras dos ovos que eram aproveitadas dessa sobremesa nessa fortaleza de Malakov, na Crimeia. Houve um conflito, tá? Houve uma guerra naquela região em que esse forte, repito, Malakov, foi ocupado pelos franceses na Guerra da Crimeia no século XIX. Posteriormente foi-se produzido esse pudim na região e de alguma forma prolongou-se esse pudim até que de alguma forma houve uma situação política na antiga União Soviética onde um político de nome Molotov, tá? Tinha esse nome na clandestinidade, um político, um ideologista soviético, na altura tinha na clandestinidade esse sobrenome de Molotov, também na região. Então de alguma forma deve ter surgido ali uma confusão na tradução do nome da sobremesa a quando da sua expansão da receita para a Península Ibérica. Então, de alguma forma, o nosso pudim Molotov, tá? Em Portugal, é uma sobremesa muito famosa, muito usada agora na época de Natal, poderá ter tido essa transformação do nome através dessa confusão dos nomes, mas lá está, chamava-se Malakov exatamente por ser a sobremesa que era servida nesse forte da Crimeia. E houve essa transição, como nós já contámos. Ora bem, mas como é que nós vamos harmonizar isso no Natal? O pudim Molotov, tá, é feito de claras de ovos, tá, tem todo um processo muito interessante e muitas vezes pode ser coberto com o caramelo juntamente com a gema de ovo para fazer uma cobertura muito interessante. Ou então somente o caramelo regado por cima e vai ao forno. Mas como é que vamos harmonizar isso? Lá está. Na mesa nós temos sempre na ceia de Natal para harmonizar ou o vinho da Madeira ou o vinho do Porto. Mas experimentem com o vinho da Madeira, exatamente para dar aquele toque seco, para contrapor o excesso de açúcar, aspas, tá? Na produção desse caramelo, onde é confeccionado também, juntamente na harmonização desse pudim Molotov de claras de ovos. Ok? Foi mais um Comidas da Terrinha. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, onde vocês podem ver estas e outras receitas para agora para o Natal, ou então durante o ano. Lá está, nós não somos esquisitos nesse sentido. E quando apetecer, nós o fazemos. Estas e outras histórias vão estar lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades, inscrevam-se, é gratuito e lá está, como eu costumo dizer, nada do que é passado tem sempre uma história, será sempre presente e será sempre contemporâneo. Até o próximo episódio. Um quilo de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 microcolheres de fermento e uma pitada de sal. Misturar no seco. Agora vamos na sequência. Meia xícara de azeite, mas a gente vai a olho. Faz assim a olho, até aqui. Tá? E depois vamos misturar ali com um pouquinho de água morna. Vamos ao processo.
Ok, jogar rápido, uvas e personalidades. E então agora é só uma pequena chamada para vos dar a conhecer algo bem diferenciado. Heráldica. Vocês sabem o que é heráldica? Heráldica nada mais é que é o estudo ou a ciência do estudo dos brasões e armas. Mas qual é a diferença entre armas e brasões e o que é heráldica? Nesse sentido, para explicar estas e outras situações bem interessantes e contemporâneas, com grande profusão de ideias e de nomenclaturas na atualidade, convido-vos então a assistirem à live entrevista que eu tive com Guilherme Rocha, Dom Guilherme Rocha, um heraldista, um estudioso, que estamos a falar de uma ciência que se tem como referência desde o século XI, o início do estudo disso que é a heráldica. A diferença entre brasões, armas e tudo o que vem de uma cultura da Idade Média, aqui para o Novo Mundo também, onde se repercute então esse sentimento de herança de raízes heráldicas da velha Europa. Então acompanha lá no meu Instagram, Uvas e Personalidades, a entrevista que fizemos com Guilherme Rocha, heraldista. Acompanha lá. Ok, quais são os vinhos mais vendidos no mundo? Uma pergunta simples, geralmente, e a resposta também será, tá? Geralmente uma das questões que o marketing faz a nível mundial é exatamente ter a comparação e a referência de alguém famoso ou da referência de uma premiação de uma determinada vinícola. Então nós estamos a falar exatamente com a relação direta do marketing. A estrutura de marketing nas vinícolas e na estrutura do comércio do próprio vinho faz muitas vezes a referência a alguém famoso ou em relação a uma premiação de um determinado vinho feito em sequência em vários países. Há a questão das avaliações às cegas, o que de alguma forma tem todo aquele mistério, aquela parte técnica de demonstração e de avaliação que muitas vezes não é coincidência, mas sim a questão de referência e qualidade do produto perante a degustação de técnicos, de enólogos e muitas vezes de sommelier que fazem essas avaliações às cegas, ou seja, sem verem exatamente o rótulo, seguindo somente as mestrias de determinadas referências que eles dão exatamente para quais os vinhos a avaliar em determinado ano ou de determinado ano ou região. Portanto, nessa sequência verão que essa informação será sempre atualizada perante qual o melhor vinho ou os vinhos mais vendidos no mundo perante essas referências. Tem amigos ou algum amigo com dúvidas sobre estas questões, inscrevam-se lá no meu canal e vejam estas e outras situações para quebrar tabus sobre o mundo do vinho. Vem daí! Ok, e hoje aqui no Uvas e Personalidades vamos ter mais uma história. Vamos falar de Wolfgang Amadeus Mozart. Então quem é que o Mozart tem a ver com o vinho? Várias vezes. Estamos a falar de um gênio que desde muito jovem despertou a sua genialidade para a composição musical. Morreu muito prematuramente, aos 32 anos, e Mozart sempre se habituou, teve conhecimento muito jovem dos prazeres da corte. O seu livre acesso a esses prazeres e esse conhecimento ainda jovem fez com que esse livre-arbítrio, ou livre acesso à corte, o desse a conhecer muito jovem os prazeres da vida, no caso de mulheres e vinho. Nessa sequência, compôs de alguma forma, o seu currículo é composto por 650 obras, no qual ele se refere constantemente, ou com uma certa frequência, às belezas da vida, às mulheres e ao vinho. Na questão de Itália, quando ele circulou por Itália, conheceu o vinho Marzemino, o qual foi muito bem identificado na peça de Don Giovanni. De que forma? A peça de Don Giovanni finaliza com Don Giovanni a morrer à mesa com uma taça desse Marzemino. Pronto, lá está. Se quiserem de alguma forma lembrar-se de Dom Juan, dos apetites e das curiosidades dos quais teve conhecimento Amadeus Mozart, vejam lá, conheçam a uva, sirvam-se e pensem em Don Giovanni e em toda a sua obra de 650 obras de Mozart, em que uma delas é servido o Marzemino. Estas e outras histórias vocês encontram no meu YouTube, tá? Foi mais uma história e é o que eu repito. Cada garrafa tem uma história e nada do que foi passado pode ser atual e pode ser contemporâneo. Então inscrevam-se no meu canal e até uma próxima história. Tchau, tchau! Ok, e agora viramos então
fomos convidados, tivemos o privilégio de ser convidado pelo Sr. Renato Aduro, um dos fundadores aqui da Vinícola Araucária, onde hoje está inaugurada toda a nova área com as entidades oficiais do Estado e também aqui da região de São José dos Pinhais e Araucária. Foi uma estrutura, estamos a falar de uma ampliação, estamos a falar com o grupo Slaviero também a dar um suporte enorme a esta estrutura que é a Vinícola Araucária, e então estamos a ver o quê? Grandes passos, a evolução do turismo aqui na Araucária. E como eu costumo dizer, vamos mostrar o que de bom e de melhor há aqui no Brasil, lá para fora. Acompanhem nas imagens seguintes toda a evolução de antes, quando nós visitámos, ainda estava, como eu digo, na casca, e depois vejam posteriormente o que o investimento de Renato Aduro, Vinícola Araucária e Slaviero fizeram em parceria. Acompanham lá. A resposta positiva do nosso consumidor e do nosso visitante. Então hoje, o número de pessoas que está aqui, a importância de cada um, eu não vou citar tantos nomes, mas temos pessoas citadas a área de turismo, a área da economia, a área da imprensa, enfim, de todos os setores, a área política, enfim, isso valoriza, mostra a valorização que está sendo dada, feita pelo empreendimento que nós temos aqui. Portanto, eu quero agradecer muito ao município de São José dos Pinhais, à pessoa da prefeita Nina, do meu amigo o Marco, que eu fico perturbando ele com as nossas estradas, e vai cada dia melhorar mais. E dizer que hoje é um dia de festa, é um dia de alegria. Não poderia deixar também de agradecer, além da minha família, agradecer o construtor polaco Tobo, que começou essa obra aqui e terminou essa obra com a sua equipe sem parar em nada. O Caio, nosso engenheiro civil, o Alberto Sabino, que é o responsável pela existência, pelo contato com o Grupo Slaviero, ele junto com o Heraldo, que também eu fiz um convite especial, hoje ele não está mais no grupo, mas fez questão de vir aqui. Então foram os primeiros contatos que nós tivemos aqui dentro. O Nélio, que coordenou toda a parte da construção do lado de lá. Enfim, essas pessoas que a gente tem que valorizar, além da nossa equipe de funcionários, colaboradores de todo o nosso grupo, que sempre nos ajudaram, na pessoa do Fábio, nosso gerente. Eu quero agradecer a todos os colegas nossos aqui. E finalizando, pedir a Deus que nos dê força, energia e a vibração para continuarmos a cada dia dando um pouco que a gente tem para proporcionar melhores condições, melhores condições de lazer, de day use, enfim, de aproveitamento. Nós vamos compartilhar essa natureza com as pessoas que nos visitam. E assim sendo, eu acho que nós nos sentiremos, além da parte financeira, que é uma outra história, mas isso vale muito mais, gente. Você vê que as pessoas vêm aqui e saem vibrando. E eu tenho certeza que a qualidade, com a expertise do Del Fantin, você que é meu vizinho aqui, um grande empreendedor, nós teremos efetivamente, Stefanello, grandes condições de propiciar a nossa metrópole curitibana para o Brasil, que hoje Curitiba recebe 7,5 milhões de pessoas anualmente, turistas. Não é turra, é isso, né, secretário? Nós podemos perfeitamente contribuir com a grandeza de Curitiba, fornecendo isso a todos os nossos visitantes. Muito obrigado e sucesso a todos nós.
a gravar. Ok, então temos a priori 15 chalés, tá? Todos com o mesmo padrão, toda a mesma figuração. E é assim uma estrutura de recepção que vocês podem ver que é assim, se lá vier no seu melhor. Acompanhem lá, pelo menos umas perspectivas internas. Chão aquecido no banheiro, como eles costumam dizer, fora a lareira, que é elétrica. Mais nos pormenores. Olá, boa noite. Meu nome é Rafaela, sou da Rede Slavieiro e vamos mostrar nosso novo projeto em parceria com a Vinícola Araucária. Nossa, é isso que a gente faz. Bom, a luz está ruim, como ela diz, está, mas está tudo muito bem. Estamos a ver aqui o investimento da Slavieiro juntamente com o Renato Adur, aqui da Vinícola Araucária, uma estrutura enorme, grandes representações do Estado a nível político e representações oficiais e para dar o grande salto, tá? Acompanhem lá, vejam o que é que a Slavieiro está a fazer em parceria aqui com o Renato Adur para ampliar aqui o turismo na região de São José dos Pinhais. O aeroporto não se ouve nada, possivelmente ouvem ou a grelha azul, tá? A abrir, no caso do Razé, ou vejam mesmo o pinhão a cair. É tudo o que se ouve aqui neste novo projeto junto com a Slavieiro e com a Vinícola Araucária com estes chalés. Acompanhem. Ok, então aqui vamos falar da sugestão aqui no Empório Santo Vinho do Giovanni Sikorski. Pronto, lá está, para puxar a brasa à sardinha, como nós costumamos dizer, vamos falar de um vinho tipicamente português. Vou puxar aqui a Santola. Santola tem maioritariamente a uva Malvasia. Malvasia é uma uva que é fortemente cultivada no sul de Itália e também em Portugal. Uma uva característica do Mediterrâneo. Tem 9 graus, este exemplar, essa uva Malvasia vai puxar uma característica de acidez acima da média, que por sua vez vai ter o objetivo de durabilidade, oferece essa durabilidade ao vinho, mas também, através da refrescância, vai dar uma suavidade no palato. Aconselhamos geralmente harmonizar com peixes, mariscos, mas lá está, uma sugestão que eu vou dar é aqui de Santo António de Lisboa, das ostras, aqui em Florianópolis. São 9 graus, uma refrescância bem interessante com o vinho verde português e vamos fazer uma harmonização intercontinental. Um exemplar do velho mundo para o novo mundo. Estamos a fazer um equilíbrio bem interessante, presença portuguesa bem relevante em Florianópolis e lá está. Este pequeno exemplar também já em exposição aqui no Empório Santo Vinho do Giovanni Sikorski. Foi a nossa sugestão da semana e voltamos já já.